Mais uma aula para vocês, e essa aula é sobre parâmetros curriculares nacionais. Mas tem um tema específico dentro dos parâmetros que a gente vai olhar hoje. E esse tema é a arte. Nossa, eu adoro falar de arte. Você gosta também? Pois é, hoje a gente vai falar sobre arte, tão importante nas nossas vidas, que está presente nos parâmetros curriculares nacionais, que na realidade é um fascículo dos parâmetros. Vocês sabem que os parâmetros, e a gente está falando aqui dos parâmetros de ensino fundamental, os parâmetros eles foram destinados, né? Tem lá um livro introdutório, depois você tem livros do primeiro segmento, antigamente era de primeira a quarta série, na época que isso foi elaborado, e depois você tem, do segundo segmento do ensino fundamental, você tem livros por disciplinas. Então você tem o PCN de História, de Matemática, de Arte, de Educação Física e assim por diante. Hoje nós estamos pegando, então, o PCN de Arte para poder conhecer. Coloquei aqui uma imagem de arte, eu adoro arte, não sei fazer quase nada, mas na realidade a gente pode usar a arte como uma experiência, né? Pessoal, interessante, como uma forma de expressão, e não precisa saber desenhar, ou saber cantar, ou saber dançar, ou saber representar para você estar no meio da arte. Na realidade, isso é o que a gente vai discutir aqui ao longo desta aula, tá? Então, na proposta geral dos parâmetros curriculares nacionais, a arte tem uma função tão importante quanto as dos outros conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, a arte é tão importante quanto matemática, a arte é tão importante quanto português, a arte é tão importante quanto ciências, ela tem a mesma ideia de importância. E isso é algo importante para a gente falar agora, ó, repetindo a importância, né? Porque é tão importante que a gente tem que falar mesmo, né? Porque ainda existe dentro das nossas escolas, uma hierarquização das áreas. Vocês já notaram? Português e matemática são as mais importantes. A arte é lá, né? Educação física, né? História e geografia ficam ali no meio do caminho, né? A gente tem uma hierarquização que é equivocada, porque, na realidade, todos os conteúdos, as áreas de conhecimentos, elas são extremamente importantes e elas se complementam. Então, a gente começa com essa fala dos parâmetros, dizendo que arte é tão importante quanto outros conhecimentos nesse processo de ensino-aprendizagem. Gente, eu estou trazendo os PCNs para você, estou trazendo um recorte daquilo que está lá, dos aspectos que são bem importantes. Agora, é lógico, lembra sempre que é legal você baixar o PCN lá no teu computador. Procura lá, PCN Arte, vai vir o fascículo inteiro para você. Você guarda lá no computador, pega a nossa aula aqui, faz a conexão com o que está lendo lá, amplia um pouquinho dos seus conhecimentos. Afinal de contas, estudar para concurso é isso aí, é um investimento que você faz, mas que precisa ser maior do que a gente traz aqui para a aula, ok? Então vamos lá. Potencialidade da educação em arte. Sim, a educação em arte tem uma potencialidade muito grande e uma repercussão muito grande também nesse processo de ensino-aprendizagem. A arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, da percepção estética, que caracteriza um modo próprio de ordenar e de dar sentido à experiência humana. Comecei falando para vocês de arte como experiência, não foi? Então, a arte dá sentido a essa experiência humana. O aluno envolve sensibilidade, envolve percepção. Vou usar essa canetinha aqui só para ver se eu consigo. Vamos. Lá, aí eu faço errado, é sempre assim, vai no dedo que Márcia é Márcia, né? Percepção, imaginação, tanto ao realizar formas artísticas, quanto na ação de apreciar e de conhecer formas produzidas por ele, pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. Então, eu já vou aqui marcar umas palavrinhas aqui para você entender um pouquinho do que o PCN já traz e para você ficar com umas palavrinhas chaves quando a gente fala de arte. Então, fala, arte quanto experiência. O aluno vai desenvolver sensibilidade, percepção e imaginação quando ele cria, quando ele aprecia e conhece as formas produzidas por ele, pelos colegas, pela natureza. Então, a arte está muito relacionada com essa questão da experiência e, por isso, ela é muito singular e ela é muito subjetiva. E não é à toa que a gente olha para uma obra de arte e tem gente que olha para aquela obra e chora. E tem gente que olha para a mesma obra e aquela obra não diz nada. Porque a gente está falando de experiências subjetivas. Então, existe uma experiência que toca nessa perspectiva da sensibilidade de cada um de nós, na percepção, na imaginação. E se eu falo de arte, eu falo de uma questão de uma apreciação
de uma obra artística, de uma produção humana, uma apreciação que se faz bastante necessária no momento em que a gente conhece as outras obras produzidas por outros colegas ou por autores internacionais, famosos, conhecidos, seja o que for. Ela também favorece o aluno relacionar-se, e aí vamos lá, continuar nossas palavrinhas, criadoramente com outras disciplinas do currículo. Por exemplo, o aluno que conhece arte pode estabelecer relações mais amplas quando estuda determinado período histórico. Sim, se ele conhece arte, ele está estudando um período histórico, ele consegue fazer associações com a produção artística daquela época. Um aluno que exercita continuamente sua imaginação estará mais habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver um problema matemático. Então, a gente não pode entender a arte como aquela coisa, vai se distrair lá, vai pintar, vai desestressar. Não, na realidade, a arte está muito associada a essa perspectiva criadora, essa perspectiva de trabalhos que trazem uma lógica mais acentuada para as ações das demais disciplinas. Tá? A arte envolve muita lógica. Pensa, você vai fazer uma cena, você não tem que dimensionar aquela cena no papel que você tem? Tá? Então, você tem que centralizar, você tem que pensar em dar profundidade. Olha quantas coisas da matemática. E às vezes é tão difícil para a gente, né? Você sabe fazer desenho em profundidade? Eu confesso que não sei. E isso é um exercício matemático, um exercício da lógica. Muitas vezes não é considerado a arte nessa sua perspectiva criadora, nessa perspectiva de ampliação de outros conhecimentos, mas na realidade ela faz esse papel e faz muito bem. Deixa eu apagar aqui para a gente passar para o próximo slide. Arte e cultura. Conhecendo a arte de outras culturas, até porque a gente está muito acostumado com uma arte da nossa cultura. E existe, às vezes, um olhar de estranheza quando eu olho para um objeto artístico que não faz parte da minha cultura e eu tenho a tendência a achar que é feio, que é ruim, porque eu não conheço. Então, na realidade, quando eu conheço a arte de outras culturas, o aluno, então, pode compreender a relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode criar um campo de sentido para a valorização daquilo que é próprio e favorecer a abertura, a riqueza e a diversidade da imaginação humana. Olha que coisa bacana quando a gente permite ao aluno conhecer o quanto a imaginação humana é ampla e o quanto a perspectiva cultural influencia nos processos criativos. Então, o aluno também torna-se capaz de perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo objetos, formas que estão à sua volta, no exercício de uma observação crítica do que existe na sua cultura, podendo criar condições para uma qualidade de vida melhor. A arte de cada cultura revela o modo de perceber, de sentir e de articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na sociedade. A arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada para uma compreensão mais significativa das questões sociais. A arte traz isso para a gente, né? Olha, pensa, uma fotografia, uma representação artística de uma situação social pode trazer para a gente esse tipo de reflexão. Então, o conhecimento da arte, ele abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo no qual a dimensão poética esteja presente. A arte ensina que é possível transformar continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento, que é preciso ser flexível. A arte ensina isso. Então, criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é a condição fundamental para aprender. Então, a gente falou da arte, agora a gente vai falar diretamente da relação da arte com a educação. Essa relação vem lá desde o início da história da humanidade, porque a arte sempre esteve presente em praticamente todas as formações culturais. Se a gente for pensar naquele homem que lá desenhou o bisão numa caverna pré-histórica, ele teve que aprender de algum modo aquele seu ofício. De alguma forma ele aprendeu aquilo. Da mesma maneira, ele ensinou esse ofício para alguém que o aprendeu e começou a repetir. Tá? Assim, ensino e aprendizagem da arte fazem parte, de acordo com as normas e valores estabelecidos em cada ambiente cultural, do conhecimento que envolve a produção artística em todos os tempos. Então, essa questão de educação sempre envolveu a arte em todos os tempos. No entanto, a área que trata da educação escolar em artes tem um percurso relativamente recente e coincide com as transformações educacionais que caracterizaram o século XX em várias partes do mundo. Ou seja,
nem sempre a arte fez parte do currículo escolar. Isso é uma questão bastante recente. Então, essa mudança radical que deslocou o foco de atenção da educação tradicional, que estava só centrado nessa questão da transmissão de conteúdos para um processo de aprendizagem do aluno, também ocorreu no âmbito do ensino da arte. E aí, gente, pesquisas desenvolvidas a partir do início do século, em vários campos da ciência, trouxeram dados importantes sobre o desenvolvimento da criança, sobre o processo criador, sobre a arte de outras culturas. A gente hoje sabe que o processo criativo, ou o processo criador, ele precisa ser cada vez mais estimulado às crianças. E uma grande forma de estimular isso é justamente através da arte. Não é à toa que escolas de educação infantil precisam investir em diferentes materiais que deem a possibilidade da criança criar tintas, pincéis, papéis, telas, colas, materiais diversos que deem possibilidade da criança expressar, instrumentos musicais, roupas, fantasias, né? Que deem possibilidade da criança experimentar diferentes situações e criar novas posturas, né? Ritmos, músicas, danças, tudo isso amplia muito esse repertório criador da criança. Essas pesquisas começaram a mostrar isso, começaram a trazer um impacto e uma força cada vez maior para a arte dentro do currículo escolar. Na confluência da antropologia, filosofia, psicologia, psicanálise, crítica da arte, psicopedagogia e também das tendências estéticas da modernidade, surgiram autores que formularam os princípios inovadores para o ensino das artes plásticas, da música, do teatro e da dança. Esses princípios reconheciam a arte da criança como uma manifestação espontânea, mas também autoexpressiva. Valorizavam a livre expressão e a sensibilização para a experimentação artística como orientações que visavam o desenvolvimento do potencial criador, ou seja, propostas centradas na questão do desenvolvimento do aluno. Gente, arte e desenvolvimento humano tem tudo a ver. Se você não tem ou não teve essa possibilidade, e não tem ainda, de experimentar a arte, nessa perspectiva do desenvolvimento, faça. É uma delícia, você vai gostar. Pensa numa educação que envolva estética, isso é muito legal. Mas o princípio revolucionário foi aos poucos sendo enquadrado em palavras de ordem, né? Aqui assim, a gente começa a revolucionar e vem aquele povo todo caretão e fecha, né? Palavras de ordem como, por exemplo, o que importa é o processo criador da criança e não o produto que realiza. E aprender a fazer fazendo. Esses foram alguns dos lemas aplicados mecanicamente nas escolas, né? Que foram gerando deformações e simplificações na ideia original, que redundou na banalização do deixar fazer. Ou seja, deixa a criança fazer arte sem nenhum tipo de intervenção. Vai fazendo aí, pinta qualquer coisa, faz qualquer coisa, sem nenhuma intervenção. E aí a gente pega essas informações e começa a traçar esse histórico, então, do ensino da arte na perspectiva das escolas. O ensino da arte, então, é identificado pela visão humanista e filosófica, que demarcou tendências tradicionalistas e escolaristas. Você lembra a tendência tradicionalista? O aluno é passivo, faz aquilo que o professor manda, quando o professor manda. E na perspectiva escolanovista, embora não abarque, não faça parte de uma perspectiva crítica, a perspectiva escolanovista tem aquela coisa do manual, aprender fazendo, né? Colocando a mão na massa. Então, isso teve sempre uma marca muito grande nesse ensino da arte. Tá? As duas, tanto a tradicionalista como a escolanovista, elas têm oposições entre si. Elas trabalham com métodos diferentes, entendimento dos papéis do professor e do aluno, que também são diferentes. Eu falei que na escola tradicional o aluno é passivo, mas se o aluno produz, na escolanovista ele já não é mais passivo, ele é ativo, né? E aí ficam evidentes as influências que elas exerceram nas ações escolares com a arte. Então, por exemplo, na primeira metade do século XX, as disciplinas de desenho, trabalhos manuais, música e canto orfeônico faziam parte dos programas das escolas primárias e das escolas secundárias, concentrando o conhecimento na transmissão de padrões e modelos das culturas dominantes. Lá entre os anos 20 e 70, as escolas brasileiras então começaram a viver outras experiências no âmbito do ensino e da aprendizagem da arte, sustentadas por uma ética modernista. Lembra?
Semana de Arte Moderna de 20? Pois é. Com base nas tendências escolanovistas. Então, o ensino da arte volta-se para o desenvolvimento natural da criança, centrado no respeito às suas necessidades e aspirações, valorizando suas formas de expressão, de compreensão do mundo. As práticas pedagógicas, então, são totalmente redimensionadas, que se eu estou colocando a criança num lugar ativo, eu tenho que redimensionar as práticas pedagógicas, deslocando-se a ênfase para os processos de desenvolvimento do aluno e da sua criação. As aulas de desenho e artes plásticas, então, assumem concepções de caráter mais expressivo, buscando uma espontaneidade, valorizando o crescimento ativo e progressivo do aluno. As atividades de arte se mostram como um espaço de invenção, autonomia e descobertas e se baseiam principalmente na autoexpressão dos alunos. Em 71, acontece uma outra coisa. A Lei de Diretrizes e Bases, ela é alterada. Lembra que a gente está em período de ditadura e, com isso, a arte é incluída no currículo escolar com o título de Educação Artística. Ela está incluída, mas olha só, mas ela é considerada apenas uma atividade educativa e não uma disciplina. Aí talvez comecem seriamente as nossas questões hierárquicas, das quais temos problemas até hoje, né? Muitos professores, então, que trabalhavam com a educação artística, não estavam habilitados e muito menos preparados para o domínio das várias linguagens artísticas que deveriam ser incluídas no conjunto das atividades. Artes plásticas, educação musical e artes cênicas. Tá? Para agravar essa situação, nos anos 70 a 80, tratou-se dessa formação de uma maneira indefinida. Não é uma matéria, mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos interesses. Imagina que loucura, né? A partir dos anos 80, então, é que se começa a constituir um movimento de arte e educação. Você já deve ter ouvido falar muito de arte e educação, né? Com uma finalidade inicial de conscientizar e organizar os profissionais, resultando assim nessa mobilização de grupos de professores de artes, tanto na educação formal como na informal. Então, esse movimento de arte e educação permitiu que se ampliasse as discussões sobre a valorização, aprimoramento do professor, que reconhecia o seu isolamento dentro da escola e também uma insuficiência de conhecimentos e de competências nessa área. Com a Lei 9394/96, a nossa LDB, revogam-se então as disposições anteriores, tudo isso que a gente falou, e a arte então passa a ser considerada obrigatória na educação básica. Aqui eu estou trazendo para vocês a redação da lei, que como ela está no PCN. Lembra que o PCN é um documento de 98. E ele diz assim, ó, ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Mas essa forma, essa redação da lei já foi alterada. E eu coloquei aqui embaixo a redação atual, só para não ter dúvida, né? Vai que tu vai responder a prova de legislação e lembra disso aqui, está errado. Então, hoje, como a gente olha para a arte na LDB, é isso aqui, ó. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Ponto. Então, a gente está dando conta dessa questão cultural que era falada lá, quando a gente fala dessas expressões regionais. Mas a gente não está falando de desenvolvimento. A gente está falando de um ensino da arte como um componente curricular e obrigatório. Então, não é mais aquela educação artística, generosa, não é mais aquela coisa de que qualquer profissional atua, não. É um componente curricular e, portanto, precisa ter um profissional próprio, específico, para o trabalho com essas demandas. A arte como um objeto de conhecimento. Então, assim, a manifestação artística tem em comum com o conhecimento científico, técnico, filosófico, o seu caráter de criação e inovação. Sim, gente, porque ciência também é criação e inovação. Porque cultura também é criação e inovação, assim como a arte. Então, essencialmente, o ato criador, em qualquer dessas formas de conhecimento, estrutura e organiza o mundo respondendo aos desafios que dele emanam, num constante processo de transformação do homem e da realidade circundante. Tudo aquilo que existe, nós criamos. Está primeiro aqui, ó, na nossa cabeça para depois acontecer. É um ato criador e, portanto, a arte está muito implicada nessa situação. O produto da ação criadora, a inovação, é resultante do acréscimo de novos elementos estruturais ou então a modificação de outros. Então, eu vou trazendo elementos e vou criando. E, a partir desses novos elementos, outras produções, outras criações vão sendo feitas. Regido pela necessidade básica de ordenação, o espírito humano cria continuamente sua consciência de existir,
existir por meio de manifestações diversas. Nós somos sujeitos criadores, mas a criatividade ela precisa ser estimulada e a gente pode, através do componente de arte, fazer com que isso de fato aconteça. Na verdade, nunca foi possível existir ciência sem imaginação e nem arte sem conhecimento. Tanto uma como a outra são ações criadoras na construção do devir humano, né? Na construção daquilo que do nosso futuro, da nossa vida. O próprio conceito de verdade científica cria mobilidade, torna-se verdade provisória, o que para muitos aproxima estruturalmente os produtos da ciência e da arte. Então, olha, ciência, arte, cultura, atividades criadoras e há, com certeza, uma relação entre todos. Então, o conhecimento artístico, ele então é produto e também é fruição. Eu produto, mas é também um ato criação, ele frui. Não é fluir, tá? Ele fruição. Tem uma questão de você saboreá-lo, de você estar ali presente com ele, nessa atuação de complementá-lo. Então, olha só. O PCN ele traz algumas colocações e algumas explicações dessa colocação. Eu trouxe algumas delas para a gente discutir aqui, tá? Então, a primeira, a obra de arte situa-se no ponto de encontro entre o particular e o universal da experiência humana. Entre o particular e o universal. Entre eu e o mundo tem aqui, essa obra de arte. Então, cada obra de arte é ao mesmo tempo um produto cultural de uma determinada época e uma criação singular da imaginação humana e tem um valor universal. Por isso, uma obra de arte não é mais avançada ou mais evoluída, nem mais correta do que qualquer outra. Não existe uma melhor ou uma pior, não existe essa questão, porque na realidade ela é sempre uma criação singular da imaginação humana. E esse valor é um valor universal, ok? Olha outro. A obra de arte revela para o artista e para o espectador uma possibilidade de existência e de comunicação, além da realidade de fatos e relações habitualmente conhecidos. Então, existência e comunicação, ela vai revelando, ela vai abrindo. Então, o conhecimento artístico não tem como objetivo compreender nem definir leis gerais que expliquem por que as coisas são como são. Então, o que a gente está falando é de subjetividades, tá? De quando eu olho isso aqui, uma possibilidade de existência que eu reconheço. Então, não existe uma existência só, existem múltiplas possibilidades. Isso está relacionado com as questões das nossas subjetividades. Olha o próximo. A forma artística fala por si mesmo, independe e vai além das intenções do artista. Essa eu acho fantástica, né? Então, o artista fez alguma coisa, mas na realidade a obra que ele faz vai muito além daquilo que ele intencionou. Porque, de novo, a gente tem aquela questão de como ela bate, como esse processo de fruição vai acontecer comigo. Então, ela pode significar coisas diferentes, resultantes da experiência de apreciação de cada um. Seja na forma de alegoria, seja na forma de uma formulação crítica, de descoberta de padrões formais, propaganda ideológica, de poesia, seja do que for, tá? A arte vai ganhando um significado na fruição de cada espectador. Então, os significados são sempre diferentes, eles têm muita diferença, a gente pode olhar de formas diferentes para a mesma situação. Olha essa. A imaginação criadora transforma a existência humana através da pergunta que dá sentido à aventura de conhecer. Já pensou se fosse possível? E se? Né? E se isso fosse assim? E se a gente tentasse? Já pensou se fosse possível? Pois é. Então, a imaginação criadora permite ao ser humano conceber situações, fatos, ideias, sentimentos que se realizam como imagens internas a partir da manipulação da própria linguagem. Então, é essa capacidade de formar imagens, de criar coisas novas, que torna possível a evolução do homem e o desenvolvimento da criança. Visualizar situações que não existem, mas que podem vir a existir, abre o acesso a possibilidades que estão além da experiência imediata, né? Então, assim, você fica visualizando. Pensa o seguinte, 40 anos atrás, quem imaginou que cada um de nós ia andar com o celular na bolsa, que esse celular ia ter 500 mil aplicativos, a gente nem sabia o que era essa ideia de aplicativo, né? Que a gente ia mandar mensagem eletrônica. Quando? Que a gente pode hoje falar, eu lembro quando eu era criança, o sonho da gente é que a gente pudesse falar no telefone olhando para a pessoa. Hoje a gente faz isso, tem Skype, tem FaceTime, tem ligações com vídeo. Pois é, alguém precisou pensar isso para que isso acontecesse. Esse é o papel da arte. E, em síntese, a gente pode dizer,
que o conhecimento da arte envolve experiência de fazer formas artísticas e tudo que entra em jogo nessa ação criadora, recursos pessoais, habilidades, pesquisas e materiais, experiência de fruir formas artísticas utilizando informações e qualidades perceptivas e imaginativas para estabelecer um contato, uma conversa em que as formas signifiquem coisas diferentes para cada pessoa, experiência de refletir sobre a arte como objeto de conhecimento, onde importam dados sobre a cultura em que o trabalho artístico foi realizado, a história da arte, os elementos e princípios formais que constituem aquela produção artística, tanto de artistas quanto dos próprios alunos. Por meio desse convívio com o universo da arte, os alunos então podem conhecer o fazer artístico como uma experiência poética. Olha que coisa legal, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá